Olá, bem-vindos ao canal Mesa Completa. Nesse segundo vídeo eu vou estar ensinando vocês a como encapar com EVA a sua torre de papelão, a sua torre de dados que a gente fez naquele primeiro vídeo. Mas antes de dar sequência, dá um joinha no vídeo, se inscreve no nosso canal e, se possível, compartilha com seus amigos. Vamos lá? Você vai precisar de EVA, régua, tesoura e cola de EVA. Bom, para começar a gente vai precisar de fazer os tijolos da nossa torre. Para isso eu peguei o EVA, marquei quadradinhos de 2 por 1 centímetro e cortei. Quanto mais tijolos você fizer, melhor. Bom, eu já tinha jogado uma tinta preta, uma tinta spray preta na minha torre para poder destacar o fundo e catar os detalhes melhor. Eu vou começar colando esses tijolos na base da minha torre, em todas as quinas. Você vai colar da seguinte maneira: cola um tijolo inteiro, corta um pela metade e cola até o meio dele. Dessa forma eles não vão ficar alinhados, o de baixo com o de cima. Um sempre vai terminar na metade do outro, igual das construções de torres e de outras construções medievais mesmo. Bom, você vai terminar um lado e começar do outro lado. Lembrando que se você colocou um tijolo grande de um lado, do outro lado vai ser um tijolo pequeno, metade no caso. Bom, eu finalizei esse lado e você vai repetir esse processo por toda a torre. Aperta as quininhas para ficar bem juntinho. E se caso algum pedaço ficar grande demais, você pode cortar ele menorzinho para poder encaixar. Bom, repete o processo por toda a torre, todas as quinas. Bom, prontinho. Eu finalizei todas as quinas da torre, incluindo a parte de cima. Agora nós vamos partir para a parte da entrada da nossa torre, né? A porta da nossa torre. Nesse caso eu comecei de cima para baixo, para poder facilitar quando chegar na entrada onde os dados vão sair. Mas o máximo possível para poder ficar alinhadinho com o outro lado e não dar a impressão de que seus tijolos estão tortos. Não tem problema se passar um pouco da entrada da torre, porque depois esse excesso a gente vai cortar. Confere se está alinhado. Repete o mesmo processo do outro lado. Bom, agora a gente vai dar continuidade fechando a parte da entrada da torre. Muita atenção para deixar os tijolos bem alinhadinhos.
E não tem problema se ficar passando um pouco, depois a gente tira com a tesoura. Finaliza o processo até a parte de cima. E a entrada da nossa torre a gente já tem. Depois a gente corta essa parte. Repete o processo agora por toda a torre. No caso, você vai ter que ter muita paciência. Vai ser tijolo por tijolo. Mas o visual final vai compensar. Ah, e não esquenta a cabeça se alguns pedaços ficarem maior do que os outros, porque em nenhuma construção os tijolos eram feitos do mesmo tamanho. Repete o processo até a parte de cima, incluindo os tijolinhos do topo da torre. Bom, agora nós vamos dar continuidade colocando tijolos na parte de dentro onde os dados vão rolar. Você pode fazer o mesmo processo que fez do lado de fora. Bom, agora essa parte de dentro você pode só encapar com EVA sem precisar de colocar os tijolos. Esses tijolos vão ser melhor aproveitados em outras áreas depois. Essa parte de dentro onde coloca os dados também, onde você vai rolar os dados, pode ser só encapado com EVA sem ter necessidade de você usar os tijolinhos. Bom, agora eu cortei tiras de aproximadamente 2,5 cm para a gente poder usar nas nossas sacadas. Elas também não vão ser feitas com os tijolinhos, vão ser simplesmente encapadas. Agora todos os espaços que não foram feitos com tijolos vão ser só encapados. Você vai colar. Cortar do tamanho ideal. E repetir o processo do outro lado da sacada. Bom, em seguida você pode medir o pedaço que vai completar as laterais e cortar. Você vai fazer isso dos dois lados, nas duas sacadas. Bom, como você está encapando a torre toda, você vai fazer na parte de baixo esses suportes das quinas também. E vai ficar assim. Agora a gente vai tirar algumas tiras menores, de meio centímetro aproximadamente, para poder fechar essa parte do papelão que ficou exposta. Não tem mistério não, é só passar cola depois e colocar essas tiras finas para poder fechar essas entradas que ficaram. Corta o excesso que passar.
Cola outra tira. E repete o processo na torre toda, inclusive nessas partes de baixo. E vai ficar assim. Essas quinas você depois corta as pontinhas, as beiradinhas que sobrarem, para poder ficar encapadinho. Agora vai ficar faltando só essa parte de cima, onde a gente colou os tijolinhos. Nós vamos ter que fechar eles. Então a gente vai fazer o mesmo processo. Passa um pouco de cola. Pega uma tira daquelas de EVA. Cola. E corta o excesso. Dessa forma você vai ter um tijolo fechadinho agora, todo encapado. Corta a rebarba. E repete o processo em todos os tijolos da parte de cima. Em seguida, com a tesoura, você vai cortar o excesso de EVA que ficou na entrada da torre de dados. Com muito cuidado para não estragar o trabalho. É bom você esperar a cola secar bastante. Corta o mais redondo possível, acompanhando o desenho da entrada. E vai ficar assim. Agora a gente vai encapar essa parte de dentro também e colocar alguns tijolos por cima dessa bandeja onde os dados vão rolar. O legal é se você conseguir acompanhar os tijolos que foram colocados na parte externa. Mas se não ficar alinhadinho também não tem problema não, dá um visual bacana. Segura durante um tempinho para a cola poder pegar. E não esquenta a cabeça com essas marcas de cola que ficam no EVA não, porque isso depois na hora de pintar dá para tirar. Repete o processo do outro lado também. E coloca tijolo por tijolo. Bom, vai ficar assim. E agora a gente vai colocar uma tira de EVA dos lados e na parte de baixo. E depois a gente vai fazer as janelas nas laterais e na parte da frente. Aí passa um pouco de cola, pega uma tira fina. Se no seu caso a sua torre não tiver ficado essa parte pequena embaixo, nem precisa de passar uma tira de EVA. Você só precisa cortar um pedaço de EVA para colocar no fundo. Repete o processo em todos os lados. A intenção é passar EVA em todas as partes onde o papelão estava aparecendo.
Ótimo. Agora você vai colocar sua torre de dados em cima de um pedaço grande de EVA para poder medir a parte do fundo. Você vai colocar a torre, pega um lápis ou uma caneta e marca o tamanho. Em seguida você vai cortar e colar. Bom, agora a gente vai marcar as janelas. Eu fiz as minhas janelas de 4 centímetros de altura por 1 centímetro de base. Vai ficar uma janela bem estreitinha, tipo aquelas janelas para arqueiro. Vou colocar uma de cada lado em lados opostos em alturas diferentes. Então essa eu vou colocar na base. E vou cortar de leve o EVA, só o suficiente para poder marcar a minha janela. O bom é que você pode usar as marcações dos tijolinhos que você colou. Em seguida, quando você já tiver o formato da sua janela, você vai tirando aos poucos o EVA, com muito cuidado. Tira o excesso da cola que tiver, você pode raspar essa cola com a parte de trás do estilete ou algum outro objeto. Prontinho. Você vai repetir esse processo em todas as outras janelas. Vou repetir o processo do outro lado. Na frente eu vou colocar uma bem no meio e na parte de trás eu vou colocar duas no meio de cada parede. E pronto. Vai ficar assim a sua torre. No próximo vídeo a gente vai pintar a nossa torre para poder finalizar. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like aí e compartilhar se possível. Até a próxima!